Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Mito, Corpo e Voz. Essa atividade faz parte do projeto Quando o Mito Ganha Corpo e Voz, Redescobrindo a Força de Ser Mulher, que está sendo realizado através do edital Criação, Informação e Diversidade das Culturas, executado com recursos da Lei nº 14.017/20. Então, minha gente, conforme nós colocamos ali nas redes sociais, no Insta e no Facebook, a ideia era fazer uma enquete para descobrir sobre quais outras iabás vocês gostariam de ouvir mais, Que a gente acabou falando no início muito de Nanã, muito de Oiá, e depois um episódio só de cada iabá, O pessoal votou. E dentre as iabás que eu vou falar, pelo menos nesses 3 próximos episódios bônus, a gente vai falar sobre Oxum, Iemanjá, Oiá e Otim. Então eu vou tentar fazer um mesh aqui para poder falar para vocês algumas narrativas que tenham a presença de mais de uma iabá, Mas nessa primeira, minha gente, eu vou falar assim, olha, sem medo nenhum de ser feliz, que eu tinha que trazer essa narrativa para vocês porque ela é muito maravilhosa. E a gente volta a falar da nossa rainha da purpurina, da nossa, deusa Amor, que é Oxum. Então, se liguem só nessa narrativa. Olha o título. Oxum dança para Ogum na floresta e o traz de volta à forja. A gente segue no Mitologia dos Orixás, mas eu pensei em trazer essa narrativa para vocês porque ela ressalta muito da beleza, da sensualidade de ser mulher. E quando a gente está falando beleza e sensualidade, não é só relacionado aos relacionamentos, mas é com o nosso próprio lidar, Como eu me acho bonita, como eu me visto, como eu sou o outro, mas para mim mesma. Então essa beleza, essa sensualidade toda, esse cuidado, ele sempre vai partir de nós, primeiro para nós, obviamente, E daí quando a gente está se amando, se aceitando, enfim, cuidando realmente do nosso corpo, de quem a gente é, da deusa que nós somos, isso acaba transparecendo e acaba respingando nas pessoas que estão à nossa volta, Então, essa narrativa ela é meio comprida, assim, meio longuinha, mas eu prometo contar de uma forma que não fique tão cansativo para vocês, tá? Se liguem aí. Perante Obatalá, Ogum havia condenado a si mesmo a trabalhar duro na forja para sempre. Mas ele estava cansado da cidade e da sua profissão. Queria voltar a viver na floresta. Voltar a ser livre, caçador que fora antes. Ogum achava-se muito poderoso. Sentia que nenhum outro orixá poderia obrigá-lo a fazer o que ele não quisesse. Na verdade, Ogum estava cansado do trabalho de ferreiro e partiu para a floresta, abandonando tudo.
Logo que os orixás souberam da fuga de Ogum, foram ao seu encalço para convencê-lo a voltar à cidade e à forja, pois ninguém podia ficar sem os artigos de ferro de Ogum, sem as armas, sem os utensílios, as ferramentas agrícolas. Mas Ogum não ouvia ninguém. Queria ficar no mato. Simplesmente os enxotava da floresta com violência. Todos lá foram. Imagina, todos foram atrás de Ogum tentando: Ogum, volta, não vai embora, fica aqui com a gente precisa de ti. Então, todos os orixás foram, menos Xangô. E como estava previsto, sem os ferros de Ogum, o mundo começou a ir mal. Sem instrumentos para plantar, as colheitas começaram a ficar escassas, né? E a humanidade começou a passar fome. Foi quando uma bela e frágil jovem veio à Assembleia dos Orixás e ofereceu-se a convencer Ogum a voltar à forja. Era Oxum, a bela e jovem voluntária. Os outros orixás escarneceram dela. Tão jovem, tão bela, tão frágil. Olha só o julgamento, né, gente? Já no sentido de assim, nem vai conseguir, coitadinha. Quantas vezes, agora só interrompendo essa narrativa, quantas vezes já subestimaram vocês? Ah, porque você é bonita demais para fazer tal coisa. Porque tu é fraca demais para fazer tal coisa. Gente, isso é todos os dias. Mas seguimos aqui com Oxum. Eles dizendo, né? Ai, tão jovem, tão bela, tão frágil, tão tananana. Segundo eles, né? Ela seria escorraçada por Ogum. E até temiam por ela, pois Ogum era violento. Poderia machucá-la, até matá-la. Mas Oxum insistiu. Disse que tinha poderes que os demais nem suspeitavam. Imagina. O Batalá, que escutava tudo, levantou a mão e impôs silêncio. Oxum o convenceu, então. Ele liberou. Ela podia ir para a floresta e tentar o plano dela. Assim que Oxum entrou no mato e se aproximou do sítio, né, onde Ogum costumava acampar, ela foi colocando o plano em ação. Usava ela tão somente 5 lenços transparentes presos à cintura, assim em forma de laço, como se fosse uma esvoaçante saia. Os cabelos soltos, os pés descalços. Oxum dançava como o vento. Olha que legal, né? E o seu corpo desprendia um perfume arrebatador. Ogum foi imediatamente atraído, irremediavelmente conquistado pela visão maravilhosa. Mas se manteve distante, né? O famoso fazido, né? Ficou à espreita atrás dos arbustos, absorto, escondidinho ali no mocó. De lá, admirava Oxum, embevecido, isso. Oxum ouvia, mas fazia de conta que não, ou seja, né, um se fazia de um lado, outro se fazia de outro, cada um no seu papel. Ela dançando, né, dançando todo naquele movimento da conquista, do encantamento, e Ogum se fazendo de difícil atrás de uma moita. Então, o tempo todo ela dançava e se aproximava dele, mas fingia sempre que não dera por sua presença. A dança e o vento faziam flutuar os 5 lenços da cintura, deixando ver por segundos, às vezes, a pele de Oxum, né? Ela dançava, né? Provocava. Dele se aproximava com os seus dedos sedutores, com as mãozinhas sedutoras, e acabava oferecendo mel para Ogum. Isso deixava ele apaixonado, encantado. E ela acabava atraindo ele assim, né? Em direção a ela, trazendo próxima dela, enquanto ela ia caminhando pela floresta. E sutilmente acabava tomando o caminho em direção à cidade. Olha como ela fazia. Mais dança, mais mel, mais sedução. Ogum não se deu conta da estratégia da dançarina. Ela ia na frente e ele ia acompanhando ela, inebriado, assim, né? Louco, apaixonado. Quando Ogum se deu conta,
eis que eles já se encontravam ambos na praça da cidade. Os orixás todos estavam lá e aclamavam o casal em sua dança do amor. Ogum tinha retornado para a cidade. Ogum tinha voltado. Então, temendo, olha só também de novo, né, o orgulho, temendo ser tomado como fraco, né, como se fosse assim, se tivesse sido enganado pela sedução de uma mulher bonita, Ogum deu a entender que voltara por gosto e vontade própria e nunca mais abandonaria a cidade, nunca mais abandonaria a forja. E os orixás aplaudiam e aplaudiam a dança de Oxum. Então, olha que massa, Ogum voltou à forja e os homens voltaram a usar os seus utensílios, houve novamente plantações e colheitas, a fartura baniu a fome e espantou a morte. E dessa forma, Oxum acabou salvando a humanidade com a sua dança de amor. Eu achei essa narrativa tão interessante porque nós falamos aqui sobre paixão, sobre sensualidade, mas ao mesmo tempo sobre encantamento. E existe uma frase muito interessante do Luiz Antônio Simas e do Rufino Luiz, que falam que, na verdade, o contrário da vida não é a morte, mas o desencanto. Então, como é interessante pensar que a gente precisa dessa dança do amor todos os dias na nossa vida, né? Precisa desse encantar-se, seja em relação a uma relação, ao nosso trabalho, às nossas escolhas, né? Na nossa profissão, mas esse encantamento, ele tem que existir. Eu sei que existem diversos momentos na vida de todos nós que a gente tem vontade de largar tudo e fugir para a floresta como Ogum. A gente se sente cansado, se sente oprimido, se sente frágil. E o melhor, muitas vezes, é correr para a floresta, né? Só que nem sempre é possível. A grande maioria das vezes a gente tem que enfrentar os problemas, tem que se reconstruir, tem que continuar a vida, tem que secar a lágrima e dormir porque amanhã começa um outro dia, né? E Oxum, essa energia bonita, essa energia leve, essa energia da dança aqui, da sensualidade, ela nos lembra de voltar a amar, voltar a se encantar, voltar a se entregar, né? E o quanto que a gente pode estar... como é que eu vou dizer pra vocês? Encontrando a felicidade quando a gente se percebe, quando a gente se percebe limitado e a partir desse se enxergar, a gente aceitar voltar de novo, a gente aceitar a mudança, a gente se permitir mudar. Então, Ogum, nesse sentido, ele aceitou isso, por mais que ele não tenha assumido, né? Por mais que ele tenha dito que ele não deu o braço a torcer e disse, voltei por conta própria. Tá, ok, ele voltou encantado pela dança da Oxum. Mas a questão aqui não é assim, aceitar ou não, orgulho ou não, mas... Ai, como é que eu posso dizer pra vocês? Mas mudar, mas ir, né? Mas fazer esse movimento. Então, eu acho que Oxum, a beleza dela tá muito nisso, assim, né? Da gente voltar a se encantar pelas coisas, se permitir ver o mundo de uma forma mais bonita. Por mais que seja difícil nos dias atuais, né? Mas ainda assim, tentar achar alguma coisa boa no mundo e se permitir, né, ser encantado por isso. Seja uma ação, seja, sei lá, um trabalho novo, um novo amor, um novo, não sei, mas um movimento novo. Algo novo que vocês queiram, né? Vocês se permitirem nesse sentido. Então, minha gente, eu acho que vale super a pena começar a abrir mais o olhar, né? Abrir mais o nosso campo de visão e perceber quantas danças nós temos e nos deixar contagiar por elas, né? Por aquilo que realmente vale a pena, por aquilo que vai nos trazer doçura, aquilo que vai nos trazer mel, como bem fez Oxum para Ogum, né? Enfim,
É muito bom correr para a mata e sempre que for preciso corram, né? Se escondam, se curem. É bom ter essa conexão mesmo com a nossa essência, assim, ficar um pouquinho quietinho, né? Nos afastar das redes sociais, desse turbilhão que é o dia a dia. Mas sempre que possível, se permitam o encantamento. Busquem isso na vida de vocês, que eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Só tem a se fortalecer. Então, sejam a dança e permitam-se também ser tocados por ela. Acho que a vida é isso. Ora nós somos os dançarinos, ora nós somos a plateia, mas eu acho que interessante é sempre estar em conexão com esse movimento todo e com essa beleza, né? De experimentar cada dia ser uma coisa diferente. Certo? Então, como eu disse para vocês, seriam 3 episódios bônus, mas a minha ideia aqui é a gente trazer uma narrativa curtinha e alguns apontamentos. Então, desses 3, eu vou fazer 6, melhor dizendo. Mas vão ser 2 episódios de 15 minutos cada, onde eu vou trazer mais narrativas para vocês ouvirem e também agregar, né, no dia a dia ou no que vocês estejam pensando um pouquinho sobre a vida de cada uma, certo? Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido e continuem acompanhando que logo logo sai mais um episódio bônus. Beijo, gente!